Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa e se você chegou aqui ou caiu de paraquedas, não esquece de clicar aqui no botãozinho de se inscrever e de ativar o sininho aí para receber todas as notificações, principalmente quando eu coloco um vídeo novo aqui no canal. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, será que ele acabou com o canal? Será que ele deixou de gravar vídeos? Gente, infelizmente é o meu tempo, mano. Então, assim, muito complicado dar atenção a todas essas coisas que eu tenho pra fazer, mas eu vou estar sempre postando conteúdo novo aqui no canal. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar, como você já deve ter visto pelo título aqui embaixo, nós vamos falar um pouquinho sobre a química da guerra. Professor, o senhor vai falar sobre o que especificamente nesse vídeo? Bom, eu vou falar pra vocês da importância da química dentro dos processos militares, né, especialmente, óbvio, e vou também conversar um pouquinho com vocês acerca do momento super triste, um momento extremamente delicado que nós estamos vivendo aí entre a Rússia e a Ucrânia, né, com até estimativas e riscos de uso de armas nucleares, e eu vou discutir aqui com vocês, vou conversar um pouco com vocês sobre justamente esses processos que pode servir aí tanto de alerta para vocês como também de conhecimento para aqueles que não conhecem. Então, depois da vinheta, vem comigo que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a química das guerras. Vamos lá. Bom, pessoal, é muito importante lembrar que a química ela está envolvida em todos os processos que você imaginar da natureza, tá? E com processos civis, processos militares, processos científicos, todos esses processos a química está diretamente envolvida. Mas também quando se trata de balística, né, de utilização de armas, a química também está envolvida em diversos processos. Muita gente acha que a química só está envolvida na produção de armas, mas existem alguns fatores que também são muito importante durante uma expedição militar, por exemplo, em que não só bombas e toxinas que podem ser utilizadas do ponto de vista químico, mas também outras tecnologias, né, que podem ser muito importantes quando se trata de desenvolvimento tecnológico na química especialmente. Por exemplo, os aquecedores de reações operacionais são a partir de reações químicas exotérmicas, ou seja, reações específicas que acabam liberando calor, elas são úteis para que você tenha um aquecimento ali portátil, por assim dizer. Outro exemplo, purificação de água. Existem métodos químicos, e aí a gente já tem um conhecimento bem vasto sobre isso, em que algumas substâncias químicas podem ser importantes para uma purificação mais rápida da água, e isso é essencial em campo de batalha, até mesmo em batalhas terrestres, né, onde você tem deslocamento de grandes tropas e escassez de recursos. A utilização desses processos pode ser muito importante. Proteção balística também pode ser utilizado, e obviamente, e infelizmente, a gente tem aí esse processo acontecendo também no desenvolvimento de armas. Para falar de desenvolvimento de armas, eu vou citar aqui para vocês as três principais, por assim dizer, né, aquelas que estão sendo mais comentadas nesse confronto entre Rússia e Ucrânia. É válido lembrar, pessoal, que a Rússia, assim como os Estados Unidos, são potências militares, mas também tecnológicas. Então, o desenvolvimento de armas tecnológicas com tecnologias mais específicas embarcadas nessas armas, ela é constante. Então, alterações, modificações que podem trazer, sei lá, diversos, eu não sou especialista nisso, mas podem trazer diversas vantagens até mesmo no campo de batalha, elas são desenvolvidas continuamente nesses dois países, tá bom? A Rússia, ela desde a União Soviética, né, ela já tinha essa característica de ter um desenvolvimento tecnológico atrelado à balística, né? E aí lembre-se do que é balística, desenvolvimento de armas, muito grande. Então se desenvolvia projéteis específicos, se desenvolvia projéteis que eram mais eficientes do que outros, se incorporavam ali substâncias químicas ou alguns metais mais específicos que poderiam causar danos até a longo prazo no indivíduo que fosse atingido por um projétil desse, né? Pois bem, eu vou falar de três armas, né, principais, como já mencionei antes, que essas são as mais faladas que nós temos. A primeira delas é o que nós chamamos de arma termobárica. Professor, o que é uma arma termobárica? O próprio nome termobárica já vai trazendo pra gente alguma informação sobre isso. Termo vem de temperatura e bárica vem de pressão. Essa arma, quando ela é lançada, ela utiliza o oxigênio circundante, ou seja, o oxigênio que está ao redor daquela arma, para continuamente ficar queimando. Lembra que nas reações de combustão, o oxigênio é o comburente. Então, quanto mais oxigênio eu tenho, maior será a combustão daquele produto. E nas armas termobáricas, esse produto, ele, por assim dizer, sai consumindo o oxigênio circundante e ela tem aí um decaimento
movimento mais lento, ou seja, ela passa mais tempo gerando seus efeitos balísticos. Professor, qual é o grande problema dessa arma termobárica? O grande problema é que se, por exemplo, na produção, a quantidade de combustível que foi utilizada para produzir aquela arma for errada, ela pode ficar queimando ali por longos períodos. E ela não causa apenas dano no impacto, porque no impacto ocorre a explosão e ali pode causar danos gravíssimos, mas ela também acaba causando queimaduras até de terceiro grau por conta desse procedimento, né? Por conta de consumir oxigênio e gerar ainda muito mais calor. O que é diferente, por exemplo, dos explosivos condensados, como uma granada. A granada, quando ela impacta, ela gera ali uma explosão momentânea, mas rapidamente ela termina, né? E como ela termina mais rápido, o dano não se prolifera, digamos assim, a médio ou longo prazo, beleza? A segunda arma importante, ela até foi falada nos telejornais ontem, são os explosivos de fósforo branco. Existe uma lei internacional onde esses explosivos de fósforo branco, eles não podem ser utilizados em áreas civis. O fósforo branco, para quem não sabe, pessoal, ele é altamente incendiário. Então, ele instantaneamente, espontaneamente, quando ele entra em contato com oxigênio, ele sofre uma combustão. E essa combustão pode gerar queimaduras gravíssimas, até mesmo ocasionar a morte por conta dessas queimaduras. Então, os explosivos de fósforo branco também são explosivos que, através da lei internacional, eles não podem ser utilizados em áreas civis. Até ontem saiu uma reportagem, né, onde a Ucrânia pede e informa que a Rússia estava planejando utilizar mísseis de fósforo branco que poderiam aí, numa extensão muito grande, causar danos gravíssimos a civis ucranianos. Então, é importante dizer qual é a característica desse fósforo branco. Lembrando que o fósforo, pessoal, ele tem um fenômeno chamado de alotropia, né? Então, a gente tem o fósforo branco, fósforo vermelho, né? O rômbico também, a gente pode falar disso. E esse fósforo, né? Essa característica do fósforo faz com que ele seja especialmente utilizado aí em armas bélicas, beleza? E o terceiro tipo de explosivo, né? O terceiro de armas são as armas nucleares. Pois é, pessoal, as armas nucleares que lá em 1945, se não estiver errado, foram utilizadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Onde o Japão foi bombardeado utilizando essas armas nucleares. E vocês já devem imaginar qual é o tamanho da catástrofe gerada por uma arma nuclear. Antes é preciso dizer que a descoberta do átomo como uma partícula que podia gerar tanta energia foi feita lá atrás por Einstein, né? Onde a gente tem aquela equaçãozinha da energia, onde a energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A gente percebe que os átomos conseguem gerar uma grande quantidade de energia, né? E como eu falei no começo desse vídeo, as armas elas vão sofrendo melhoramento ao longo do tempo. Hoje nós temos armas, por exemplo, de fusão nuclear, que elas não são utilizadas ainda porque não há controle. A gente não consegue controlar o processo de fusão nuclear. O Sol produz energia através de fusão nuclear. Então, obviamente, se você tem uma grande quantidade de energia desse jeito, você pode destruir o planeta inteiro. Então, é necessário que você tenha esse cuidado, né? Tenha esse conhecimento, na verdade. O problema das armas nucleares é que, além do processo do impacto, né? Onde ela acaba gerando ali uma explosão, acaba gerando ali um dano gravíssimo, existem os danos que são gerados a curto, médio e longo prazo, que é a exposição à radiação. Muitas vezes aquele local permanece inabitável, dependendo da quantidade de radiação que é liberada através daquela arma nuclear que foi utilizada. Muitas vezes aquelas pessoas podem desenvolver a longo prazo doenças extremamente graves e incapacitantes. Então, até mesmo em Hiroshima e Nagasaki, a gente não consegue saber realmente, pós-impacto, quantas pessoas foram atingidas, quantas pessoas tiveram problemas relacionados à arma nuclear que foi utilizada. Portanto, é um processo em que não há controle de ambas as partes. E você pode perguntar assim, professor, por que então a Rússia não utilizou armas nucleares ainda contra a Ucrânia? Bom, aqui vai uma visão de uma pessoa extremamente leiga nesse processo geopolítico. Eu acredito que é porque, ao passo que a Rússia tomar essa atitude de utilizar uma arma nuclear no território ucraniano, aí ela também está suscetível a receber esses ataques nucleares, que são catastróficos. É importante lembrar disso, que são catastróficos. Então a gente pode ter aí sim um dano irreversível, eu diria até, né? Com contaminação de rios, lagos, da própria atmosfera. E esse problema pode reverberar para todos os demais países. Então as armas nucleares elas são desenvolvidas hoje basicamente a fissão nuclear. Então você tem átomos grandes, que esses átomos eles vão se quebrando a partir da inserção de nêutrons, produzindo uma grande quantidade de energia e gerando aí ondas radioativas a depender da quantidade de energia que é liberada. Bom, e se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus principais amigos, não esquece de verificar se você está inscrito aqui no canal. Eu peço mais uma vez que puder, compartilhe esse vídeo porque é muito importante para que o nosso trabalho
trabalho aqui no YouTube ele possa crescer ainda mais. É isso, um grande abraço e a gente se vê.